Olá. Karina. Olá. Boa noite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Vamos ver quem mais vai entrar. Messias, boa noite. Oi? Boa noite. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho para ver quem mais vai chegar. Já vou postar a aula lá para vocês, tá? Tá. Professora, você tá séria hoje? Dá um sorrisinho para nós. Aí. É que eu não estava olhando vocês, eu estava aqui concentrada na aula. A gente acostuma ver a pessoa sorrindo, só sorrindo, né? Só rindo. Aí quando você vê a Sérgio, fala assim, nossa, ela tá séria hoje. Ela tá brava. Não, é que eu estava aqui concentrada aí, eu não estava olhando para ninguém. Peraí. Hoje eu cortei o cabelo, fiz escova. Tá linda. Obrigada. Dois minutinhos, já falo com vocês. Tá bom.
Oi, Karen. Tá sem voz. Tudo bom, Isanete? Não tô mais. Tudo ótimo. Vamos lá para a nossa aula de... Deixa eu subir para um lugar onde... Pronto. Filhotes, a mãe vai subir e tem uma outra aula, tá? Boa noite. Pronto. Vou jogar a aula agora no grupo lá, tá? Ok. Não está finalizada, mas tem uma boa parte. Aí vocês já vão estudando. Ah, saco. Cadê o alho? Gente, eu quero convidar todos vocês para participar amanhã da live que eu vou fazer sobre o alho, tá? Quero bastante gente lá comigo. Tá. Vai ser no meu Instagram e eu mando o link nos grupos. Vai ser, Tá bom. eu vou fazer junto com a Karina, ela é aluna daqui do curso e é médica integrativa. Então, eu até falei para ela que assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um médico querendo fazer... Boa noite, Jeremias. Boa noite, tudo bom? Joia. Deixa eu só... fazer o curso de fitoterapia, né? Então, quando a gente vê... Oi, Poli. Quando a gente vê um médico procurar aprender mais sobre fitoterapia, eu fico muito feliz, porque eu acho que deveria todos buscarem, né, esse conhecimento, porque é uma alternativa, é uma área que pode contribuir muito com a saúde das pessoas. Então, eu falei para ela que e por ela ser jovem, eu fico mais feliz ainda, porque geralmente quem se interessa são os mais velhos, né? Se bem que se os mais velhos não se interessaram ainda, não vão se interessar nunca. Aí amanhã a gente vai fazer, né? Eu vou falar para ela, vou elogiar ela também, porque eu falei para ela assim, olha, você daqui a uns anos, porque tá muito cedo ainda, agora que eu tô vendo assim médicos se interessar. Então, daqui a uns anos, eu falei, os outros médicos vão te pedir benção. Então, você fica firme, porque você está no caminho certo e tem muito para poder, né, contribuir. E ainda mais que ela atua na pediatria. Então, é mais importante ainda, né? E aí tem muitas plantas que ajudam muito, né, o organismo. Então, e assim, cada dia eu fico mais realizada, porque a gente pode estar vendo que a gente pode estar contribuindo na área da neurologia, da psiquiatria, né? Eu estou atendendo alguns pacientes com HIV e um deles
me pediu ajuda para insônia, né? E aí ele já fazia uso de mais de 10 anos de uma medicação fortíssima que não estava fazendo efeito. E aí, o primeiro dia que ele tomou o medicamento que eu prescrevi, ele já melhorou muito. Ele falou que, olha, não tem explicação. Então, assim, a gente pode estar substituindo muita medicação, a sintética, né, pela fitoterapia. Sim. Então, eu coloquei aqui a parte do módulo 7, né? Quem entrou depois foi só a Karina e a... Cadê a... A Karina, você está desde o começo, né, Karina? Oh. A outra que entrou depois e o Jeremias, né, Jeremias? Tá. Depois a gente pode marcar uma aula para poder falar alguns outros tópicos que você tem dúvida, tá? Tá bom. Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema imunológico. A gente ouve muito falar, e no curso da fitoterapia básica, eu falei mais, assim, bem superficialmente sobre o sistema imunológico, né? A gente sabe que ele é um grande sistema do nosso corpo que protege contra muitas doenças. Mas vamos entender um pouquinho mais do que vem a ser, né, esse tão importante sistema. O sistema imunológico, ele é conhecido ele foi concebido para defender o corpo contra invasores estranhos e perigosos. Tais invasores podem ser os micro-organismos, que são germes, fungos, bactérias, vírus, os parasitas, né? As células cancerígenas, que são as próprias células do nosso corpo, que elas vão se acumulando ali de agentes agressores e vão estar fazendo a ação aí, né, carcinogênica. Os órgãos e tecidos transplantados, que podem também dar reação, né? E para defender o organismo contra esses invasores, o sistema imunológico deve ter a capacidade de distinguir entre o que pertence ao organismo, o que é do nosso próprio organismo e o que é do meio externo, né? E que está ali no corpo, prejudicando o funcionamento geral, certo? Então, é essa a função do sistema imunológico. Então, vocês viram como que é importante? E vocês viram que se nós estamos com o nosso sistema imunológico fortalecido, nós não vamos ficar com gripado, né? Não vamos ter nenhuma virose, nem bacteriana, nem viral, né? Não vamos estar contraindo fungos, porque geralmente quando você tem sua baixa imunidade, você começa a ter candidíase, a mulher, principalmente, né? O homem também. As micoses, né? Pano branco. Então, tudo isso são alertas que o organismo joga para que nós possamos ficarmos atentos, né? E aí muita gente não sabe de nada disso, porque isso aqui é um tema, um assunto da área da saúde. E quando nós estamos com o nosso sistema imunológico fortalecido, ele não vai deixar com que os agentes externos, invasores, eles permaneçam no nosso organismo. Ou se chegar a permanecer, entrar, eles não vão ficar muito tempo, né? Então, os antígenos, que são substâncias que o sistema imunológico reconhece e assim estimula a resposta imunológica. Então, nós temos o antígeno e o anticorpo.
dentro do nosso corpo, tá? Se os antígenos forem percebidos como perigosos, os antígenos são, no caso, as substâncias que entram ou que estão no organismo, que o organismo que está fazendo mal, né? Se os antígenos forem percebidos como perigosos, por exemplo, se puderem causar uma doença, eles podem estimular a resposta imunológica do organismo. Os antígenos podem estar em bactérias, fungos ou outros micro-organismos, parasitas ou células cancerígenas. E os antígenos podem ainda existir de forma autônoma, independente de qualquer uma dessas coisas aí, que podem também estar vindo através do ar, né? Que são os pólen, dos alimentos, e assim por diante. Então, é muito ampla a gama, né, de antígenos que existem, que esses antígenos eles vão estar sendo eliminados pelo nosso sistema imunológico. O sistema imunológico ele tem um grande sistema que a gente chama de sistema complemento, que esse sistema é o principal mediador humoral do processo inflamatório, atuando como uma das ligações entre a resposta imune inata e adquirida, tá? Inata é a própria do organismo, né? E adquirida é a que o organismo ele se identifica, por exemplo, entrou uma bactéria que é patogênica e o organismo não vai dar conta de combater. Mas a próxima vez, mas ele vai estar desenvolvendo adquirindo a resposta para que ele possa reconhecer ela de uma próxima vez, entenderam? Então, é muito importante, o nosso organismo ele é muito inteligente. Por isso que eu falo, quando eu falo lá, não utilizem o mesmo chá mais de 7 dias. Por quê? O nosso sistema imunológico ele já reconhece que aquilo ali não é para o organismo fazer mais nada, que o organismo já acostumou que aquilo ali não é uma molécula que vai ser benéfica, que o organismo já reconheceu e aí vai demorar mais para fazer ação. É o que a gente chama de... E os próprios medicamentos também. E aí entra uma gama aí da ação dos antibióticos também, né? Que o organismo ele fica resistente a essas moléculas, a esses mediadores, a essas substâncias presentes, né? Tanto nos alimentos, quanto nas plantas, quanto nos medicamentos. O mesmo é constituído, esse sistema complemento, por um conjunto de proteínas plasmáticas dependente de ativação sequencial de uma cascata enzimática. Essa coleção de proteínas consistem em aproximadamente 20 proteínas presentes na nossa circulação, sendo encontrada normalmente no soro do sangue. O termo complemento refere-se à capacidade dessas proteínas assistirem ou complementarem a atividade antimicrobiana dos anticorpos, tá? Então, existem diversas características desse sistema complemento que são importantes. Dentre as mais relevantes, podemos destacar a opsonização, ou seja, o processo de identificação da fagocitose, a lise de células bacterianas e também a geração de mediadores que participam do processo inflamatório, atraindo os neutrófilos para a região afetada. No esquema abaixo, vocês vão ver como é complexo todo esse processo. Então, só para ficar mais claro para quem não é da área, quando, por exemplo, a gente tem um espinho, vamos supor que, ou uma ferpa, entra no nosso corpo, na nossa pele, não começa ali a ficar vermelho, inchado, se ela não sair? Sim. Não é isso que ocorre? Todo mundo acho que já viu isso, não já? Então, é isso que ocorre com o nosso sistema todinho, dentro do corpo também. Então, esse sistema complemento, ele libera
reações químicas ali, envolvendo as enzimas, as proteínas, os mediadores, né? Que vão estar fazendo o processo inflamatório, que na verdade é um alarme, um processo inflamatório, às vezes é necessário, porque o processo inflamatório, ele mesmo vai liberar os mediadores para diminuir a inflamação. E aí, a gente, porque nós não aguentamos muito, mas se nós fôssemos agir naturalmente, a gente poderia esperar, né? Antigamente não tinha nada dessas modernidades de hoje, né? A gente cada vez mais quer as coisas mais rápidas. Então, por exemplo, a febre. A febre é uma resposta também, um alarme do organismo para liberação de vários mediadores químicos para diminuir o processo inflamatório. Por isso que, às vezes, vocês já devem ter ouvido falar, está com febre, não precisa tomar o anti-analgésico, o antipirético, né, que é o antitérmico. Você só jogar água fria, porque o próprio organismo ele vai ficar confuso, entendeu? E aí ele vai abaixar a febre por conta da própria temperatura da água ali. Então é muito inteligente tudo isso. O sistema complemento e as suas funções. Então eu coloquei aqui só um resumo, porque o objetivo da aula, na verdade, não é a gente aprofundar nisso aqui, mas eu quis colocar por quê? Porque às vezes é mais fácil para você defender a ideia de que a planta vai ter ação ali, né? E até para vocês também entenderem que da importância desse processo todo, né? Então, nesse sistema, a gente tem aqui o esquema demonstrando que este sistema pode tanto alterar a membrana microbiana, como ativar a inflamação, para poder eliminar os agentes agressores. Ambos os recursos irão acelerar a eliminação desses invasores. Então, por exemplo, o organismo entrou uma bactéria ou um micro-organismo dentro do corpo. Ele vai liberar um monte de substâncias produzida pelo sistema complemento, pela resposta imunológica, né? Inata ou adquirida. Se ele já teve o contato, ele já está com a resposta adquirida. Então, aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que, acelerando esse processo todo, essa liberação dessas substâncias, os agentes patógenos ali, produzidos ali, ou que foi introduzido, eles sejam eliminados, tá? Então, todo esse processo, ele é importante para a resposta inata, porque a resposta inata, ela vai contribuir com a resposta adquirida também, tá? Então, aqui, só para vocês verem aqui, ó, como que ocorre o esqueminha? Ativação do complemento. Nós temos aqui alteração das membranas. Então, entrou lá um agente agressor no organismo, tá? Vai ocorrer o quê? Ativar o sistema complemento. Esse sistema complemento, ele vai tentar destruir aquele agente agressor, seja ele de qual forma for, tá? Se for um agente, uma bactéria, fungo ou micro-organismo, um protozoário, né, um verme, ele vai tentar destruir a parede, o corpo desse micro-organismo, né? Fazendo com que ocorra a lise mesmo, a morte desse micro-organismo. Ou se não for um agente patógeno externo, ou até pode ser um agente patógeno que não vai fazer mal, mas ele vai estar provocando mal dentro do organismo, tá? Por exemplo, vamos supor que foi um verme, um exemplo, tá? Que provocou lá a ativação da célula cancerígena.
E aí, esse verme, ele vai, essa célula, o sistema complemento vai pedir o quê? Para que ocorra ali a liberação da cascata da inflamação, e aí vai ocorrer a liberação de um monte de células de defesa, certo? Que vai estar contribuindo para a diminuição dessa resposta inflamatória, tá? E aí a destruição do agente patógeno, certo? É como se fosse como se fosse um doce de formiga, a fagocitose, tá? O doce não é as formigas não vai em cima do doce para a fagocitose é mais ou menos aquilo só para vocês entenderem, certo? Então, a fagocitose vai destruir esses agentes patógenos aí, tanto causado pelo processo inflamatório, como também pelos agentes contaminantes aí do meio externo, bactérias, fungos, vírus, né? Então, agora vocês conseguem imaginar o porquê que é importante tomar o chá? Por quê? O chá, ele vai ser uma limpeza constante do nosso organismo, tá? Ele vai ajudar o organismo a ativar, porque às vezes pode ser que você esteja produzindo os seus próprios recursos aí de defesa. Só que às vezes pode ser que não. Então, o chá, ele tem uma ação antioxidante, antirradicais livres, ele elimina tudo que está solto dentro do organismo que não serve para nada. Mas que se não for eliminado para fora do organismo, esses componentes podem provocar um câncer, entendeu? Pode provocar uma dor de cabeça, entendeu? Pode provocar muitas coisas e também pode até fazer com que o seu sistema diminua e você fique gripado mais facilmente, fique com estresse, né? Então, tudo isso vai estar prejudicando o funcionamento, tanto a nível central quanto corporal. Além disso, o sistema complemento, ele também tem outras funções. Ele regula o sistema imunológico, a angiogênese, que é a ativação de novas células, a renovação de células apoptóticas. O que são essas células apoptóticas? As células que vai estar matando outros organismos. E a coagulação sanguínea também, né? Então, tudo isso aqui, se a gente for parar para analisar, todo esse processo, ele está muito relacionado com a Covid-19. Vocês conseguem ver isso? Né? Porque o que mais é atacado na Covid é o nosso sistema de defesa. Por isso que fala, nós não sabemos como vai reagir uma pessoa ou outra. Então, eu posso contrair, ou como já posso até ter tido, eu posso até ter contraído o vírus, só que o meu organismo tá resistente e eliminou, e eu não senti nada, né? E aí, o meu esposo pode ser que está aqui comigo e ele vai começar a sentir os sintomas, tá? Então, vai depender de cada um. Aí, essa parte aqui, eu não vou falar, mas eu só vou mostrar para vocês, depois vocês podem estudar e depois, se tiver alguma dúvida, eu posso tirar. A resposta imunológica normal, ela consiste em reconhecer um antígeno estranho, potencialmente nocivo. É o sistema imunológico que vai saber que você não está bem, que aquilo ali não te pertence, tá? Aí, preste bem atenção, o sistema imunológico normal. Então, se ele estiver diminuído, ele não vai conseguir reconhecer, certo? Ativar e mobilizar forças para se defender contra os antígenos, atacar o antígeno, controlar e finalizar o ataque,
Se o sistema imunológico tiver uma disfunção e confundir o próprio corpo com algo não próprio do corpo, ele pode atacar os tecidos próprios do organismo, causando uma doença autoimune. Então, tem algumas doenças, nós vamos falar mais na frente, que são doenças provocadas pelo próprio organismo, tá? E essa substâncias foi causada também por conta da baixa imunidade, né? Porque se nós tivéssemos a imunidade ativada, não iria ocorrer o próprio sistema, a própria célula de defesa combatendo as doenças, as nossas células, porque ela não vai reconhecer como sendo algo bom, ela vai achar que é prejudicial. Então, quais são essas doenças? As doenças, artrite reumatoide, nós já falamos lá no curso de fisioterapia básica, né? A tireoide, de Hashimoto, ou o lúpus eritematoso, que são doenças assim que é muito perigosas, né? Um choque... E também se encontra nisso aí? Oi? A anemia também se encontra nesse sistema imunológico? Anemia também. Tem algumas anemias que é por conta da baixa imunidade, né? Não todas, tem umas que são genéticas, tá? Tá. Mas algumas é porque o próprio organismo de defesa está deficiente e aí ele não consegue produzir ferro, né? Produzir um monte de coisa. Você ia falar o quê, Jeremias? Eu ia perguntar se aquele choque anafilático que chama tem a ver com o assunto? Não, daí o choque anafilático é quando... na verdade, se você tiver com a imunidade, mas ele é uma reação diferente que ocorre, mas que pode estar sendo defendida pelo organismo também, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar que o teste da penicilina, né? O teste para alergia. Às vezes, você pode fazer o teste e a pessoa não dá alergia, e quando ela introduz o antibiótico, o organismo provoca alergia, entendeu? Então, tem sim a ver com a resposta imunológica. Por quê? Porque se eu tiver o meu sistema imunológico ativo e potente, eu não vou deixar nem nada prejudicar. Concorda? Então, os distúrbios do sistema imunológico ocorrem quando o organismo gera uma resposta imunológica contra si mesmo, né? Que são as doenças autoimunes. O organismo não consegue gerar respostas imunológicas próprias contra o micro-organismo que os invadem. Uma doença decorrente de imunodeficiência, o corpo gera uma resposta imunológica excessiva a antígenos, muitas vezes inofensivos, e prejudica o tecido normal. Então, às vezes, o próprio organismo, o próprio sistema imune, ele age, ele se engana, né? E aí ele vai estar provocando as doenças. Por exemplo, as reações alérgicas, que eu acabei de falar, né? Ele não vai defender como sendo algo que é para reconhecer e dar o alarme, né? Pouquinho, porque o teste de alergia, a gente coloca pouquinho para ver se dá alergia, e aí a medicação não vai ser necessária uma quantidade grande da medicação para poder ter o controle. Aí sabe que você não pode usar aquela medicação, né? Mas pode acontecer da sua resposta de defesa não estar funcionando, não ser boa, e aí quando você faz o teste não dá nada, e quando você toma a medicação é fatal, né? Então, é muito, muito complicado. Então, olha só, aqui nós temos todas as substâncias que fazem parte desse arsenal aí de substâncias importantes no nosso organismo.
os anticorpos, né, que são também chamados imunoglobulinas, que são proteínas produzidas pelos glóbulos brancos, chamados células B, que se ligam fortemente aos antígenos de um invasor, marcando o invasor para ser atacado ou neutralizado diretamente. O corpo produz milhares desses anticorpos diferentes. Cada anticorpo é específico para um determinado antígeno. Então, o antígeno, ele se liga ao anticorpo, tá? Para poder fazer o quê? A fagocitose, tá? E eliminar isso. Os antígenos são qualquer substância que o sistema imunológico consiga reconhecer e, assim, estimular uma resposta imunológica. E aí nós temos uma série de células que vão estar ajudando todo esse processo, tá? Essa parte é uma parte muito linda do nosso organismo, né? Bem complexa. E aí depois, se vocês quiserem, né, podem estar lendo a fundo aí. Eu coloquei bem detalhado para poder vocês entenderem, né? Para poder ficar fácil para vocês compreender a parte da defesa do organismo, tá? Então, as citocinas são células dendríticas, eosinófilos. Cada célula dessa, ela dá um alarme a um tipo de doença, tá? Por exemplo, o médico, e o médico estuda isso aqui tudo a fundo. O médico, ele, primeiro, o exame principal para qualquer médico fazer para saber o que a pessoa tem, a pessoa chega com febre e com dor. O médico, o primeiro passo é ele solicitar um exame, um hemograma. O que é o hemograma? É as células, todinhas essas células do nosso corpo que é responsável pelo sistema imunológico, né? Ele vai estar vendo como está as células, os glóbulos brancos, que são a parte de leucócitos todos, e os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, tá? Então, quando a gente está com uma inflamação, uma doença inflamatória bacteriana, que for contraído por bactérias, a gente está com alguma doença com febre causada por alguma bactéria, as nossas células de defesa, os neutrófilos, que são as células glóbulos vermelhos, né, vão estar super alto, os neutrófilos. Então, cada célula dessa tem uma resposta, dá uma resposta a um tipo de patógeno do nosso organismo. Por exemplo, o eosinófilo, ele dá o alarme de duas doenças, alergia e verme, tá? Então, assim, são duas doenças diferentes, mas que o médico consegue analisar pela clínica do paciente, tá? Então, é muito importante, é muito interessante tudo isso. Então, aqui, ó, os leucócitos são as células, os glóbulos brancos. Eu falei errado. Os leucócitos são as células, os glóbulos brancos, que é neutrófilo, linfócito, eosinófilo, basófilo. E as hemácias, todos são os glóbulos vermelhos, tá? Que é responsável por toda a anemia, os glóbulos vermelhos. Então, quando eles estão baixos, vai também diminuir os glóbulos brancos, tá? Então, os antígenos leucocitários humanos, eles têm uma importância fundamental para o sistema imunológico todo, certo? Então, cada célula dessa, ela é ativada dependendo do tipo de substância acometida, tá? Então, a gente tem aí um arsenal muito grande. E quais são os tipos de doenças que vão estar sendo contraído aí pelo sistema imunológico? São mais de 80 diferentes doenças, tá? E ocorre quando as células saudáveis do corpo são destruídas pelo próprio organismo por engano. As causas definitivas
para isso ainda não são conhecidas. No entanto, acredita-se que fatores externos estejam envolvidos na ocorrência dessas condições, principalmente quando há predisposição genética e o uso de determinados medicamentos, além de outras questões que envolvem o estilo de vida do paciente. Então, assim, a doença, ela vai estar sendo provocada por vários fatores, né? Então, por exemplo, uma enxaqueca. Às vezes a gente, os alunos perguntam no grupo, né? O que é bom, que planta que eu uso para enxaqueca? É a mania que a gente tem, né? Acha que é igual receita de bolo, né? Não é. Nós somos únicos. Então, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca pode ser diferente do Jeremias, do Messias, da Lúcia, né? Da Karina, da Karen. Então, cada caso é um caso. O tratamento varia de acordo com o tipo de doença e com o quadro apresentado pelo paciente. E para a gente saber que quadro é esse, eu preciso avaliar o paciente. Faremos as principais doenças aqui, falaremos das principais doenças do sistema imunológico, seus sintomas característicos, grupo de risco e aspectos de tratamento, entre outros. Então, eu separei aqui essas doenças, né, para falar para vocês. Lúpus, vitiligo, diabetes, esclerose, hepatite autoimune, doenças de graves, que é um tipo de doença aí, as doenças de Crohn e a psoríase, tá? Então, cada uma dessas doenças aqui, ela tem uma importância, né, fundamental. E aí vocês podem perguntar, mas professor, essas doenças têm a fitoterapia pode ajudar? Pode. Pode ajudar, às vezes não a curar, mas pode prolongar o tempo de vida dessa pessoa. Por quê? Porque os fitoterápicos, eles vão estar ajudando ali a liberar na liberação, né, de moléculas ali ativas que vão estar auxiliando na defesa, né? Por exemplo, vocês já viram aí pessoas com diabetes? A diabetes é a principal, por exemplo, a pessoa que é diabética e contrai o COVID, né? Ela tem a chance dela é muito menor. E o que é? Isso é a defesa, o sistema de defesa da pessoa, né? Então, pode ser Zanetti, pessoa. Oi. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se eu faço agora ou se eu faço depois no final. Pode falar. Tu falaste ali no início que a gente, quando toma um chá, né, durante 7 dias ou mais de 7 dias, isso deixa de fazer efeito porque o organismo já reconhece ele, então ele já não produz mais o efeito, né? Sim. E aí, quando acontece isso, tu tem que ficar trocando digamos assim, as coisas, porque quando se fala em chás, a gente entende o chá como uma coisa que eu vou tomar sempre, todos os dias. Uhum. Entendeu? Então, como é que a gente age com isso? Por exemplo, eu vou tomar um chá para eu dormir, tá? Uhum. O que eu vou ter que fazer? Cada semana eu tomo um chá diferente, mas e se ao longo de um ano eu tomei uma semana por mês aquele chá, meu organismo também se acostumou? Como é que funciona isso? Não, ele vai, por exemplo, no caso de um tratamento, você pode observar, isso serve para qualquer tipo de substância, tá? Mas, por exemplo, quando é um tratamento, a gente acaba que vai ter que, o organismo, você vai ter que tomar e aumentar a dose, certo? Do chá ou do medicamento, certo? Mas a estratégia, isso não está em livro, isso não. Se você perguntar para algum médico, ele vai falar que eu tô louca, tá? Mas
pela lógica, tá? E eu já fiz isso, experiência própria minha, e se a gente for perguntar, fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas age assim, reage assim, para qualquer coisa, alimento, tá? Se você, por exemplo, tem o intestino preso, você come mamão porque fala que mamão ajuda. Se você comer mamão 10 dias, quando que o mamão vai ser bom? Não vai ser nos 3 primeiros dias, 4 primeiros dias? Depois ele vai diminuindo e não vai acabar que não vai funcionar mais. Estou errada? Ameixa, tá certo. laranja, todas as coisas. Outro exemplo, quando a gente faz dieta para emagrecer, você faz a dieta certinha lá que o nutricionista passou. 7 dias, e a maioria dos nutricionistas não fala isso. Ele fala, olha, você vai usar isso aqui, vai comer isso aqui que está aqui, mudando ali, é lógico, alguma coisinha, você vai fazer durante 30 dias. Só que, às vezes, a pessoa fez durante os 30 dias e ela vai comer só aquilo que ela gosta, o nutricionista não explicou, e aí o que vai acontecer? Ela vai emagrecer só a primeira semana e depois não emagrece mais, aí ela desanima, aí ela desiste, entendeu? Então, os chás, eu já fiz um processo de reeducação alimentar, emagreci 34 quilos, e eu fazia assim, e funcionou. Eu fazia uma semana a vitamina de laranja com maçã, couve e gengibre. Quando dava uma semana, ou às vezes 5 dias, eu mudava. Eu fazia mamão, colocava um pepino, uma salsinha e mudava, entendeu? Eu usava uma semana o gengibre na água, a outra semana eu usava o chá verde, a outra semana eu usava o chá mate, certo? Aí, quando você volta de novo, você pode voltar. O organismo vai, até ele demorar a assimilar, você já passou a semana e ele já deu a resposta que você queria, entendeu? Mas aí, quando eu volto na segunda ou na terceira semana com aquele mesmo chá, eu vou usar um exemplo assim, ó, digamos, o chá de maracujá, tá? A minha vida inteira eu tomei chá de maracujá, porque o maracujá é calmante, então é para dormir, não sei o quê. E realmente ele não faz mais efeito. Ele não faz mais efeito. Aí eu tenho que substituir isso por outra coisa, mas aí quando eu voltar dali a um mês, o organismo, ao invés de levar uma semana, não vai levar 2 ou 3 dias e vai parar de funcionar? Ele vai diminuindo, tá? Só que esse diminuindo não é tão rápido também, entendeu? Dá tempo de você ter a resposta que você quer, tá? Aí no caso da medicação, eu vou fazer a cápsula. Eu faço e tomo uma cápsula. Aí eu tomo uma cápsula uma semana. Depois eu vou tomar vou tomar 2 cápsulas, tá? Então, tem que aumentar a dose para você ter a resposta. Eu fico imaginando se isso funciona assim para chá, isso deveria funcionar assim para alimentação, então. Então, tudo que eu como, arroz, feijão, batata, aipim, que seja, se eu começar a comer isso todos os meses, então, teoricamente, eu também não absorveria todos esses nutrientes? Por isso que você tem que variar a sua alimentação, né? E assim, o nosso próprio organismo, ele é muito inteligente. Não tem época que você tem vontade de comer uma abóbora? Sim. Não tem dia que você quer comer uma coisa diferente ali, que você, às vezes um quiabo, porque o próprio organismo, ele te dá o sinal daquela substância, daquele nutriente que ele está precisando. Entendeu? Entendi. Então, nós precisamos ser muito, muito criativos na alimentação, para poder a gente ter uma alimentação saudável. Tá. Certo? Certo. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu também, eu não vou entrar em nenhuma das doenças, eu vou só passar, tá?
O lúpus é uma doença autoimune que acomete, né, muitas pessoas, preferencialmente mulheres. Aí nós temos o vitiligo, e eu tenho um trabalho que eu vou postar, vou disponibilizar para vocês, que foi um trabalho de iniciação científica que eu orientei de plantas para o vitiligo, tá? É doença autoimune? É. A planta funciona? Ajuda bastante, tá? Ela ajuda a diminuir o desgaste do próprio corpo, tá? O que é o vitiligo? Aquelas manchas, né? Que a gente vê, né? Na pele. Então, tem muitas plantas que ajudam aí muito eu vou falar aqui do lúpus. Que planta que poderia ser utilizada no lúpus? Eu utilizaria a planta que é, assim, a planta cargo-chefe da imunidade. E aí, assim, aí vocês vão falar, é o alho. Não é o alho, tá? Eu tenho, assim, o alho, para mim, é a planta-chave do processo, do sistema imune, do processo respiratório. Quando a gente fala do sistema mais profundo, da parte inflamatória, que até provoca o câncer, a planta minha mais preferida é a unha de gato, tá? A Uncaria tomentosa. Ela tem, inclusive, estudos de casos de cura de AIDS, só para vocês terem uma ideia. Eu vou até pegar depois para postar aqui. Manda foto para nós dessa unha de gato. Aqui ela, ó. Ela tem muito estudo dela, sabe? Essa planta aqui, ó. Karen, essa planta aqui na lateral, tá vendo? Ah, deixa eu ver. Esse espinho aí, ó. Ah! Essa aí. Ela não é uma planta comum. Ela é uma planta nativa da Amazônia peruana e tem também no Brasil. Aqui na minha região tem ela. Certo? Mas cada região cada região do Brasil tem plantas diferentes para tratar os mesmos problemas, não é assim que funciona? Até na região do planeta? Sim. Uhum. Então deveria ter uma similar aqui no sul que fizesse alguma coisa semelhante que essa unha de gato, né? Tem. Aí com certeza tem. Só que daí, por isso a importância do fitoterápico, né? Para que a gente possa ter ele para distribuir para qualquer região do mundo, né? Tá. Então, o vitiligo, qual a planta que eu usaria para o vitiligo? Sangue de dragão, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Croton urucarana, nome científico, e o nome popular é... Ai, Jesus. O nome sangue de dragão é o nome popular. Sangra d'água, lembrei, tá? Ela sai um látex igual o óleo de copaíba da árvore e você passa assim esse óleo na pele, ele vira uma pomada e ele ajuda na pigmentação. Ele é vermelho, por isso que é sangue, né? E tem outras também, tem uma outra também que tem aqui tem muito no Brasil, e aqui na região minha aqui é bastante frequente. Ela tem o nome popular de erva de São João. Ela tem uma flor vermelha, sabe, pro laranjado, e ela tem ação também na pigmentação da pele, ativando os melanócitos, tá? Diabetes tipo 1, a tipo 1, que é que a pessoa precisa de tomar insulina, que está ligada ao sistema imunológico, tá? Que começa na infância, né? E que traz aí várias complicações para o organismo, e que também, se a pessoa utilizar plantas aí para ajudar o sistema imunológico, ela vai ter muito menos complicação do que a pessoa que não usar nada,
só tomar a insulina, né? A esclerose múltipla, né, que também acomete aí uma gama muito grande, né, de pessoas, afeta o cérebro, os nervos, a medula espinhal, né, e está aí ligadíssima aí ao sistema imunológico, confundindo as células saudáveis com as células intrusas, né, do organismo. E aí causa muitas complicações aí, até na pessoa falar, andar, né, bem complicada. Hepatite autoimune também, né, ocorre aí através da deficiência do sistema imunológico, onde o organismo ele não reconhece as células do fígado como estranhas, e aí ele vai estar diminuindo o efeito aí do fígado, né, fazendo com que ocorra aí processo inflamatório, né, a dificuldade aí de cicatrização, e aí podendo até provocar cirrose, certo? Isso eu já vi acontecer em pessoas que nunca beberam, nunca fumaram, e que às vezes, por conta do próprio sistema imunológico, né, deficiente, vem a desenvolver isso algum dia da vida, tá? Pode ser específico de algumas grupo étnico ou faixa etária, tá? A doença de Graves, o nome da doença, é uma patologia autoimune que merece atenção. Ela gera anomalia no funcionamento das glândulas da tireoide, sendo única forma de hipertireoidismo que apresenta como sintoma irritação nos olhos, nas pálpebras, além das manifestações de convulsões, né? Então, além de outras complicações aí também, tá? A doença de Crohn é um processo inflamatório no intestino, que também causa um dano muito grande aí, né, para a pessoa, e que às vezes também esse processo, a doença, ela pode ser provocada pelo próprio hábito errado da pessoa fazer o processo, né, utilizar a alimentação. Eu estou com um grupo da mentoria motivacional por emagrecimento e o ponto-chave, além do processo de motivação, é ensinar a pessoa a observar as fezes dela. Vocês já ouviram algum médico perguntar como estão as suas fezes? Vocês já ouviram? Sim. Já? Então, já perguntaram. Então, é muito importante, né? Por quê? Porque o nosso intestino, ele é a segunda cabeça do corpo, né? Então, se você está comendo e não está evacuando, o que você precisa evacuar? Aquelas fezes pastosas. Porque se ela estiver saindo, né, dura e igual de cabrito, tá alguma coisa errada com o seu organismo, tá? Então, isso interfere no processo de emagrecimento, interfere no processo até de você dormir bem, entendeu? Processo gástrico, e aí muitas outras complicações que podem estar ocorrendo, tá? A psoríase, que é um processo bem, assim, agressivo da pele, né? Que, às vezes, a pessoa... Eu atendi uma paciente uma vez que ela já estava com esse processo há 2 anos e os médicos só dava antialérgico para ela tomar. Vocês acreditam uma coisa dessa? E aí, quando eu cheguei para ver ela, atender, né? Eu fiz a anamnese toda e aí eu pedi para ela passar babosa no processo, né? Pois vocês acreditam que foi, assim, muito bom, né? E aí eu falei para ela, eu encaminhei ela, não falei para ela que não era, né? Porque é antiético até, né? Mas aí eu falei para ela, encaminhei ela para a psicóloga. Por quê? Processo, né? De estresse,
complicações, outras coisas que estavam abaixando, interferindo aí no sistema, né, na pele dela, tá? A doença celíaca, que também acomete aí uma quantidade não muito grande, mas acomete, né? Que é a intolerância ao glúten, à proteína, né? Isso aí agora tá uma doença quase da moda, né? Todo mundo tem. Parece pouco, mas muita gente tem reclamado, né? E aí é por conta da própria alimentação errada que vai estar, né, ocorrendo tudo isso. A tireoide de Hashimoto também, né, é provocada aí pelo sistema imunológico, né, onde o organismo aí tem deficiência aí, né, de desenvolver as células que vai estar fazendo aí a defesa das glândulas, né, e aí provoca aí uma grande parte aí acomete aí uma grande parte do público feminino, causando muitas outras complicações, né? Então, como eu falei para vocês, uma doença ela pode levar a vários outros problemas, né? O cansaço, depressão, pele seca, prisão de ventre, diminuição do apetite ou excesso, né? E falta de libido, e às vezes a pessoa não sabe como proceder, né? A outra é a artrite reativa, que é conhecida como síndrome de Reiter, e é assim chamada, pois a inflamação articular parece ser uma reação a uma infecção orientada do trato digestivo ou dos órgãos genitais ou urinário. Ela é caracterizada por artrite, uretrite e conjuntivite. Então, ela vai estar levando aí a um processo aí de bastante complicações aí nos tendões, febre, né? Peso, problemas inflamatórios aí bastante graves. E aí o que a gente fala tem planta para isso? Para curar, não. Essas doenças aí, depois que, né? Só que a gente pode estar utilizando o fitoterápico para aliviar os sintomas, né? Aliviar os sintomas e não deixar que ocorra mais doença. Porque é igual você tá com uma casa suja. Se ela tá suja e você não limpa, ela vai ficar cada vez mais suja, né? Se você limpa ela, por mais que ela não é bonita, mas ela vai estar limpa. E aí você pode estar arrumando, decorando de uma forma ali para poder enganar, né, a aparência. Anemia perniciosa também e aí tem várias anemias, não só a perniciosa, né, que também pode ser acometida aí pelo sistema imunológico, tá? A síndrome de Sjögren, que também provoca aí doenças reumáticas, né? E é isso. Aí eu vou estar relacionando algumas plantas. Aí eu acabei que eu parei de falar das plantas, né? Por exemplo, vamos voltar lá. Quais plantas que eu usaria para o diabetes? Por exemplo, nós temos planta que ela é excelente para o diabetes tipo 2. A gente já tem estudo dela, tá? Mas algumas plantas podem estar, sim, contribuindo aí para diminuir os sintomas do diabetes tipo 1, tá? Eu já vi pessoas que utilizavam plantas o diabetes tipo 1 e tinha, assim, melhoras na redução, que às vezes falava assim, eu tô tomando a insulina e não tá funcionando. E aí, com a planta, ajudava, tá? Qual planta que eu recomendaria para diabetes tipo 1? A canela, aí depende da pessoa, né? Porque se a pessoa for hipertensa, não pode, tem que ter uma cautela. O chá da canela, né? Também a planta azeitona
jambolão, né? Ou azeitona preta, a carqueja, todas essas plantas já tem estudos comprovados para diabetes, né? E aí o diabetes tipo 1, ela vai estar auxiliando aí na diminuição contribuindo aí para melhora dos sintomas. A pata de vaca também, né, ou não? A pata de vaca é mais para diabetes tipo 2. Ah. Esclerose múltipla, eu usaria também, além do unha de gato, um fitoterápico aí para o sistema nervoso, que pode ser a passiflora, pode ser a valeriana, tá? Pode ser vários fitoterápicos aí que vai estar melhorando aí. Tem muito, por exemplo, até o alho, tá? O alho, ele tem estudo de ação na neurogênese, sabia? A hepatite autoimune, o que utilizar? Pode estar utilizando a dente de leão, que é muito bom, tá? O chá verde, que também ajuda aí no processo inflamatório digestivo, e o alcachofra. Essa doença grave aqui, não tem muitas plantas que já pode ser utilizada, mas também eu utilizaria a unha de gato nela e alguns alimentos que são muito bons, tá? Eu já atendi pessoas não com essa doença, mas com problemas de tireoide, e aí eu introduzi algumas plantas na alimentação que auxiliaram muito. A doença de Crohn, para o intestino, a gente tem o açafrão, a azedoária, e tem uma planta também chamada palmeirinha, que eu vou pôr depois a foto dela para vocês, tá? Mas eu vou terminar ainda, eu não terminei essa parte de relacionar as plantas, tá? Só tô falando só para adiantar. Psoríase, o gel de calêndula, o gel de babosa, a unha de gato, tá? Interno, também é muito bom. E alecrim no creme ou no gel. A doença celíaca, aí utilizar alimentos ricos aí em fibras, como a farinha de arroz, né, que é rica em fibras, a linhaça. A semente da tansagem também, né? A tansagem, que é o psyllium, né? Psyllium. Uhum. A que eu tenho, acho que não é psyllium, acho que é o vata, o maior, acho que é. Eu tenho a tansagem, mas acho que é tal de maior. Major, né? Major. Solidago major. Uhum. Solidago. Mas ela também pode ser utilizada, a sementinha dela. A tireoide de Hashimoto também tem algumas. Nesses casos aqui, não são plantas que vão estar ajudando diretamente a curar, né? Deixar bem claro. Mas melhorar a qualidade de vida do paciente, certo? Artrite, nós temos aí a garra do diabo, que também tem uma ação similar à unha de gato, só que ela é mais ligada ao processo inflamatório, ela não está muito ligada ao sistema imunológico, tá? Anemia perniciosa, aí também alguns alimentos aí que ativam o metabolismo, né? Por exemplo, a Oro nobis, a couve, o inhame, né? Até a Germínia perguntou sobre o inhame, né? E aí eu postei lá, não sei se vocês chegaram a ler. O inhame, ele tem uma toxina
que não é uma toxina saudável para o organismo. Só se a pessoa usar muito, tá? Eu já fiz batida, no meu processo de reeducação, eu usava também um pedacinho do inhame na vitamina. Então, assim, um pedacinho de 20 gramas não vai matar, né? Então, assim, mas é bom evitar, porque às vezes a pessoa pode ser que um pouquinho já prejudica, né? Mas usar ele cozido não tem nenhum problema, tá? Então, a alimentação, nesses casos, é muito importante. Inclusive, um tipo só que não pode comer cru, né? Ou não? Parece que eu li lá, parece que é um tipo que não pode comer cru, que vocês falaram? Ah, tá. Sim, mas aí como é difícil identificar, é melhor não comer nenhum, né? Melhor não arriscar, né? É igual aquela planta, como que chama? Taioba. A taioba também. Ela tem uma substância tóxica que não pode, tem que saber fazer, preparar para poder não ter problema. O caju também, né? Diz que cru não pode, né? É isso? A semente do caju? A semente de caju não pode, ela tem uma substância né? que queima, tóxico, provoca. Eu já vi vender cru. Já? No caso do produto natural, daí eles não souberam dizer, porque mas não pode comer desse. Acho que para receita, se eu não me engano, tem gente que comprava, mas às vezes tem gente que compra sem saber como, né? Certo. Gente, é isso então, a aula de hoje foi era isso, né? Eu vou terminar de colocar as plantas e mando de novo para vocês. E aí, eu mandei também a aula que eu vou fazer amanhã, não vou mostrar, mas eu vou falar amanhã. Eu gostaria de que vocês participassem da aula. Quem participar vai ganhar um brinde, tá? Vou pôr lá no grupo da live. Sobre o alho, né? Eu fiz uma pesquisa bem profunda. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. O ano passado eu fiz essa pesquisa sobre o alho, falando aí da importância, né? E na verdade, foi um pedido que eu recebi aqui de um pessoal aqui da minha cidade, de um caso de um surto de meningite que começou a ter aqui em Juína. E aí eu fiz a pesquisa baseada nisso, mas justamente para falar da importância do alho, porque o alho, por exemplo, o que é a meningite? A meningite, ela tem bacteriana, fúngica, viral e por trauma, entendeu? Então, assim como as bactérias que provocam, né, a meningite aí, pode ser, não estou falando que vai matar todas as bactérias, né? Mas vai estar ativando o seu metabolismo a combatê-las, tá? Então, a gente tem aí uma infinidade de meningites, né? Que causa muitas gravidades aí, pode até matar. E aí, eu fiz a planta dessa enfermidade foi o alho. E aí, eu fiz uma pesquisa a fundo, mostrando a ação dele nas bactérias que ele elimina, né? Nos protozoários, né? E até plasmódio, até a leishmania, malária, ele ajuda, né? Então... Eu não consumo do alho, né? Oi? Para consumir o alho que é complicado, né? Tipo, ele é forte. Para mim, por exemplo, ataca um pouco a gastrite. Meu pai já pode comer um dente por dia, por exemplo. Ele come. Sim. Eu vi uma live esses dias, não sei se a pessoa já deve ter ouvido falar, nunca tinha escutado alguém falar sobre isso. O alho negro. Alho negro. Diz que ele tira um pouco, né? Acho que é aquela acidez ou o odor também, né? Então, mas aí existe também as cápsulas de alho desodorizada. Que não tem. Eu tenho. Então. Uma tal de garlic, um potinho verde, acho que nem é daqui, né? Uma trouxe de fora dela me deu. Diz que é a qualidade bem boa. Porque mandar manipular diz que não é muito indicado, professora? Não, manipulado não. É só industrializado ou ele cru, né? Também se tirar o meinho dele, também não fica um gosto ruim, não. Qual meinho?
Tá vendo aí na imagem? Ele não tem uma sementinha. Uma sementinha, né? Se você tirar e engolir ela sem essa sementinha, não tem o gosto ruim. Eu não tô vendo sementinha nenhuma. Esse meio, esse filete, é um filetinho que tem no meio do alho. Que tá diferente a cor, tá vendo? Sim, mas eu tiro a casca para usar o alho. Então, amanhã você pega o dente de alho, corta ele, que você vai ver bem no centro o miolo dele. Ah, é verdade, tem uma coisinha redondinha. Se você tirar e engolir sem aquilo lá, você não vai ficar com gosto. Boa, eu não sabia isso aí. Esse preto tá muito caro, acho que pra comprar diz que chega a R$14 a cabeça de alho. Né? Mas aí, olha só, ele tem ação em todas essas doenças. Antimicrobiana, que é contra fungos, bactérias, vírus, protozoários. Anticarcinogênica, que é o quê? Ele vai ativar tanto o nosso organismo que o nosso próprio organismo vai eliminar as células cancerígenas. Antihipertensiva, diminui a hipertensão. Antidiabético, tá? Também. Desculpa. Neuroprotetor, ajudando aí a proteger os neurônios. Jesus. Ação antioxidante, eliminando aí os radicais livres. Imunomoduladora, antitrombótica. O que é antitrombótica? Anticoagulante. Ele impede os trombos, né? E o que o Covid causa? Ele causa tudo isso. Isanete, o alho, ele faz uma atividade, eu vou usar bactericida em relação à bactéria, tá? Mas a questão é a seguinte, ele faz uma ação de matar ou de só eliminar do organismo? Porque, por exemplo, nós temos remédios para vermes que expulsam os vermes do organismo e nós temos remédios que matam os vermes. Qual é a ação do alho? Né? Bactericida ou bacteriostática, né? Isto! Sim, então, vai depender do tipo de bactéria, porque ele também não é aquela coisa assim que mata tudo, né? O que vai ajudar muito é o próprio sistema imunológico eliminar, entendeu? Então, ele pode acontecer de algumas bactérias só não multiplicarem, algumas outras serem mortas mesmo, entendeu? Porque, olha só, eu já isso tem estudo clínico, tudo certinho, mas experiência em mim. Quando eu estou gripada, e isso eu já fiz para mais de 100 pessoas, só da pessoa engolir um dente de alho, ela já corta a gripe, a coriza. É impressionante, Karen. Tu diz engolir um dente sem mastigar nem nada? A minha recomendação é engolir igual cápsula. Você corta o dente de alho em 4, um dente, e engole um pedacinho por vez. Você não sente o gosto. Eu desenvolvi essa técnica porque eu fazia muito a tintura do alho, que era pegar 200 gramas com o álcool. Só que deixava na geladeira por 1 ano e ia usando. Sempre que alguém na minha casa gripava, eu dava uma colher na água. Só que é muito ruim, as pessoas não gostam. É amargo, é horrível. Mas funciona, é muito bom. Aí eu aprendi com uma senhorinha que mora em São Paulo. Ela tem 80 e poucos anos. Ela falou assim, eu fui conversar com ela veio, até mãe de um padre que veio que estava morando aqui. Aí ela pegou e falou assim, não, eu uso alho cru. Eu corto ele e engulo como se fosse um comprimido. E aí, a partir daí, eu fui analisar e é realmente a mesma coisa. E aí, nos estudos, a gente tem a quantidade, por isso que eu fiz a pesquisa e eu coloquei, não sei se está aqui nesse estudo,
mas eu disponibilizei no WhatsApp. Tu mandou no WhatsApp. Isso, a quantidade não está aqui. A quantidade de miligramas por idade que tem que consumir, entendeu? Então, para o adulto, no geral, são um dente que pesa, que vai dar 1 grama, mais ou menos. Entendeu? Um dente graúdo aquele, né? Isso, grande. Então, você cortando ele em 4, mas se você estiver só querendo prevenir, você não precisa engolir nem os 4, só uma parte de 1/4, tá? Mas para potencializar, você pode... eu atendi uma paciente aqui em Juína, que uma comadre dela, me ligou desesperada. Isanete, a minha comadre tá mal, ela tá com Covid. Aí eu peguei e falei, passa para mim o telefone dela que eu quero falar com ela. E aí ela falou para mim que ela tinha já me assistido numa entrevista e ela já tinha começado a tomar o alho preventivamente, olha só. E aí, resumindo, ela não teve nada de gravidade. Então, assim, os sintomas a pessoa vai ter, mas ela vai estar com o sistema de defesa dela bom e vai ajudar, né, eliminar. Então, aí aqui, ó, tem várias bactérias que eu encontrei estudos que mostra a ação do alho, né? Então, assim, tem muitos estudos do alho. E aí eu descobri nessa minha pesquisa que nós temos também algumas plantas que combatem o gosto ruim do alho, que tem ação contra a substância, que é tipo um sulfur, ácido sulfúrico, mais ou menos. Que você terminar de engolir o alho, você pode mastigar uma folhinha de hortelã, que ele acaba com o gosto ruim do alho. Ou o leite também, o chá verde também, né? Então, é impressionante. Olha aqui o sistema imune combatendo aí os protozoários aí, ó, da leishmania, né? Então, o próprio organismo ele vai estar tendo ação aí, né, maravilhosa no organismo. Que hora vai ser tua live amanhã sobre o alho? Às 21 horas de Brasília. Tu vai mandar o link? Como é que vai ser? Mas vai estar no meu Instagram, mas eu mando também. Tá. Tá bom? Então, é isso. Obrigada pela aula. De nada. Riquíssima. Riquíssima. Obrigada, verdade. Cadê? Mostra aí todo mundo para mim tirar uma foto. Eu não sei como é que é. Eu tô aí, né? Você tá. Uhum. Então, cadê o restante? Cadê o Poli? Eu tô aqui. Poli tá aqui. Cadê o Messias? Cadê o Messias? Hoje não tá na aula, Lúcia? Messias está trabalhando. É? Uhum. Aí. Muito bem, tá? Tudo de bom para vocês. Até amanhã, então, na live. Quero ver todo mundo lá, viu? Tá, ok. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite para vocês todos. Obrigada, igualmente.